agradecer. Nós queremos exaltá-lo pela sua majestade, pelo seu grande poder. E por isso eu quero te convidar nesse momento, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, sabendo que Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, eu quero te convidar a orar. Vamos orar um pouquinho ao Senhor enquanto algumas pessoas estão entrando aí na live, né? Nós vamos orando um pouquinho e pedindo para que o Senhor Ele possa abençoar este momento de forma rica e de forma abundante, amém? Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos apresentar essa oração ao Pai. Senhor, nós queremos neste momento, Pai, Senhor, te glorificar, Jesus, dizer o quanto o Senhor é importante para nós, dizemos o quanto, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Pai, nesse momento. Senhor, vem com o Teu favor, Jesus, em nós, e que neste momento, Pai, nós consigamos, Pai, ouvir, Senhor, a Tua palavra, direcionando, Senhor, os nossos passos, direcionando, Senhor, a nossa vida. Pai, nós te pedimos que o Senhor, Pai, fique conosco neste momento, abra os nossos ouvidos e os nossos corações, para, Senhor, recebermos o melhor da semente da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui nessa live tão maravilhosa, tão gostosa, que tem alcançado tantas vidas. Nós estamos muito felizes por isso. Nós temos cada dia mais percebido o quanto o Senhor de fato tem ressignificado os nossos momentos. E hoje não seria diferente. Nós estamos aqui então para ouvir uma palavra da parte do Pai. Então, aonde você estiver, se você puder, né? Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler João, capítulo 9, tá? Eu gostaria já de iniciar a leitura com você, que diz assim, acompanhe comigo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá e lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram-lhe: não é esse homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram assim: é ele sim. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Perguntaram eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e disse para que eu fosse me lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Eles então perguntaram: onde está esse homem? E ele disse: não sei. Amém. Mais uma vez, eu sei que nós já oramos, mas mais uma vez eu gostaria de consagrar esse momento ao Senhor. Pai, pela tua infinita bondade, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. Senhor, eu quero neste momento, meu Pai, me colocar como um canal, Senhor, diante da vida dos meus irmãos, meu Pai, que ouvem nesse momento essa live. Senhor, e pedir que o teu Espírito, meu Pai, Senhor, venha sobre os nossos corações, adentre, Senhor, nos lugares mais profundos, Pai, da nossa alma, e possa, Senhor, trazer, meu Pai, a luz, Jesus, da tua palavra sobre nós neste momento. Fala, Senhor, conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, aqui
nós temos uma história de uma cura, na verdade de algo muito significativo, né? Todas as curas de Jesus tiveram um impacto muito grande, não só na vida daqueles que foram curados, mas também na vida daqueles que de alguma forma foram alcançados por essa cura. E essa história, na verdade, fala para nós de uma cura muito especial, porque essa cura ela foi feita em um homem que na verdade tinha uma enfermidade, uma debilidade, né? uma questão que o impedia de ser exatamente normal ali naquela sociedade, mas essa cura ela foi feita em uma pessoa que tinha uma debilidade desde nascença, ou seja, ela nasceu com algo e acostumou-se a viver com aquilo, né? É muito diferente quando nós somos acometidos por alguma enfermidade que vem nos causar algum tipo de debilidade e nós precisamos aprender a conviver com aquilo. Esse homem não, ele nasce já com aquilo, a palavra diz isso, 38 anos, ele já nasce na verdade com aquela debilidade, então ele não precisou acostumar-se com ela, na verdade ele já nasceu acostumado com ela. Então essa cura, na verdade, ela mostra para nós que existem coisas na nossa vida que nasceram com nós e que ela se torna um pouco mais difícil, né, de ser ressignificada, de ser na verdade curada, de ser na verdade mudada, porque nós já estamos acostumados com aquilo. Então eu quero a princípio que você entenda comigo o que estava acontecendo nesse contexto. Jesus ele estava em Jerusalém para uma das festas dos judeus. Jesus ele estava ensinando no templo. E aí existe um determinado momento que Jesus ele começa a falar da sua identidade. Jesus começa a falar de quem ele era. Ele diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas. Quem anda comigo jamais verá a escuridão. Ele começa a dizer quem ele é, ele começa a mostrar a identidade divina que existe dentro dele. Ele começa a mostrar esse poder que existe dentro dele, que na verdade não vem de qualquer lugar não, vem do céu, é dado pelo próprio Pai. E os fariseus começam a ficar incomodados e começam a dizer: olha, você está dando testemunho de si mesmo, esse testemunho não é válido. Ele fala: não, eu não estou dando testemunho de mim mesmo, apenas falando por mim, mas não existe uma aprovação da parte de Deus nesse testemunho, porque a lei de vocês fala que eu não posso dar testemunho sozinho, mas se existe uma outra pessoa dando testemunho junto comigo, esse testemunho é válido. Então ele fala que o próprio Deus está naquele momento testificando o testemunho de que ele está dando, mas começa ali um certo desconforto entre Jesus, entre os fariseus. Esse desconforto ele se torna ainda maior quando os fariseus começam a falar: mas você é quem? Você é o profeta, né? Começam a colocar Abraão também na história, e aí se torna ainda mais pesado quando Jesus ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Essa afirmação do eu sou está em maiúsculo, eu sou, aprovando ali a divindade de Jesus a partir do eu sou que o Senhor disse a Moisés ali quando ele coloca Moisés, na verdade, à frente do povo, né, de Israel para a libertação do Egito. Aí Moisés fala: tá, mas eu vou falar que eu vou para o povo em nome de quem? E ali o Senhor fala: olha, fala que você está em nome do eu sou, né? Yud Rei Vav Rei, eu sou. E ali Jesus está mostrando então para aquele povo, para aquela gente, que de fato ele é o próprio Deus. Isso incomoda os fariseus naquele momento. A palavra fala então que eles pegam pedras para atirar em Jesus. E Jesus então ele sai daquele local, ele sai com os seus discípulos daquele local. Mas a palavra nos fala que quando Jesus ele está a caminho, ele encontra um cego que está numa situação de mendigância, um cego que está mendigando, porque o único recurso que ele tinha era esse. Era o recurso de mendigar, porque ele não podia estar na sociedade. Então, ele recebia de alguma forma ali os seus recursos a partir de pedidos, né? Pedidos de ajuda. E essas pessoas, elas eram caracterizadas, elas tinham ali uma forma de que demonstravam de que de fato elas eram excluídas.
Elas eram pessoas que não serviam. Elas eram pessoas que elas estavam naquele lugar porque aquele lugar separava elas dos demais e, de fato, aquele lugar era o lugar que elas precisavam estar até se encontrar com a morte. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Nós somos colocados em determinados lugares que nos rotulam. E talvez uma das coisas que mais nos paralisa dentro do novo que Deus tem para nós são os rótulos. E muitas vezes nós temos esses rótulos, queridos, desde a nascença. Desde quando nós entendemos por gente, nós já sabemos que nós nascemos para aquilo. Muitas vezes, assim que nós nascemos, nós já somos rejeitados no ventre da nossa mãe. E quando nós nascemos com aquela ideia de que a minha mãe não queria, a minha mãe não me queria, a minha família não me queria, eu sou um excluído, né? No caso desse cego, ele tinha uma deficiência, uma debilidade, uma falta. E aí então a palavra nos fala que os discípulos começam a perguntar para Jesus: mas Jesus, quem é que pecou? Foram os pais, né, desse cego? Ou foi esse cego que pecou para que ele pudesse nascer cego? Né? E Jesus, basicamente, ele fala nem uma coisa nem outra. Sabe quando existe uma terceira opção, queridos? Jesus, ele diz o seguinte: nem uma coisa, nem outra. Existe uma terceira coisa aí. E essa terceira coisa que existe é para que se manifeste a glória de Deus. Então, de repente, na sua vida, você está pensando o seguinte: ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse, não tem outra alternativa. O Senhor fala: em mim sempre tem uma terceira opção. E talvez o que nós realmente precisamos neste momento, que o Senhor vem nos trazer nessa noite, é uma terceira opção. E a terceira opção sempre gera milagre. A terceira opção sempre gera o favor de Deus, glorificando o nome de Cristo nas nossas vidas. Então o Senhor, ele diz o seguinte: olha, nem uma coisa, nem outra. Mas isso está acontecendo para que se manifeste a glória de Deus na vida deste homem e nos demais, né? A palavra então fala que Jesus, ele gospe, né? Na terra, ele faz um lodinho, mais ou menos fazendo uma alusão, né, para o momento em que nós fomos criados, né, o momento que o homem ele foi criado, que ele veio, né, do pó da terra, e ali misturado aquele barrinho, misturado aquele lodinho, o Senhor ele vai e coloca as mãos com aquela mistura no olho daquele cego, dizendo mais ou menos assim: eu estou criando aquilo que nunca existiu em você. Você nunca teve visão, você nunca conseguiu enxergar, você não sabe como que é o mundo, você sabe do que as pessoas dizem, mas você nunca conseguiu ver. O Senhor fala: então eu estou criando em você algo que nunca existiu. Eu estou colocando em você algo que apenas eu posso fazer, porque eu faço. Eu estava no momento da criação, porque o Senhor vai dizer lá em Gênesis: façamos, plural, o homem, nossa imagem e nossa semelhança. Então eu quero dizer para você mais uma vez que eu estou provando para você que eu sou Deus. Eu estou provando para a humanidade que eu sou Deus. Então por isso eu crio aonde não existe. Olha que coisa maravilhosa. E aí a palavra fala que o Senhor então dá uma ordem para esse cego: ó, vá lá no tanque de Siloé e lave-se. E a partir daí, então, ele começa a enxergar. Note uma coisa comigo. No momento em que o Senhor coloca o lodinho, né, aquela mistura, né, de saliva e barro nos olhos daquele cego, a palavra, ela fala que ele foi curado no momento que ele chegou no tanque de Siloé. De onde eles estavam até o tanque de Siloé era aproximadamente ali 800 metros, né? E ele então caminha neste caminho ainda não conseguindo enxergar, até porque ele tinha lodo nos olhos, então talvez ele não conseguisse nem abrir os olhos direito. Mas lembre-se de uma coisa: quando nós estamos acostumados com as nossas debilidades, nós já sabemos os caminhos que nós devemos ir. Ele já conhecia aquele caminho, porque provavelmente, mesmo sendo cego, ele já andava naquele caminho. Então nós nos acostumamos a andar cegos nos caminhos desconhecidos que nós não conseguimos enxergar. Mas a palavra fala que quando ele volta enxergando, ele volta curado. Bom,
O que o Senhor ele quer falar para mim e para você nessa noite é que existem algumas coisas que acontecem quando Jesus nos cura. Querido e querida, o que o Senhor ele deseja fazer comigo e com você nessa noite é curar as nossas debilidades, independente de quando elas foram feitas ou formadas dentro de nós. Talvez você esteja assistindo essa live e esse momento que você está aí enclausurado na sua casa, porque de fato, você precisa estar, porque foi uma ordem. Talvez você esteja se encontrando com você mesmo e você não saiba muito bem como lidar consigo. Porque estar trabalhando, estar tendo as nossas atividades faz com que nós tenhamos fugas de nós mesmos e nós não nos encontramos com as nossas debilidades. Nós andamos cegos pelo caminho porque nós já estamos acostumados a andar dessa forma. Mas o Senhor hoje está fazendo com você algo muito diferente. Ele está levando você a ressignificar momentos na sua vida e se encontrar com você. O que acontece com esse cego é que existiu um momento que ele precisou se encontrar consigo. Quando ele foi até o tanque de Siloé, mudou a vida dele. Houve cura, mudou. Mas de que forma mudou? Esse homem estava há 38 anos acostumado a andar na escuridão. E quando nós nos acostumamos a andar na escuridão, nós não queremos ver a luz, porque nós já estamos acostumados com a escuridão. Quando nós estamos acostumados com a escuridão, a cura ela se torna um medo para mim. Muitas vezes eu não quero ser curado. O maior problema não é a cura, o maior problema é o que acontece depois dela. E eu quero dizer hoje para você que o Senhor ele tem 3 coisas para nos ensinar essa noite quando ele nos cura. O que acontece quando Jesus ele nos encontra e nos cura? Lembre-se de uma coisa aqui no texto. Esse homem não foi até Jesus. Ele não gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque é como nós falamos, ele já estava acostumado com a situação dele. Então ele não tinha necessidade de cura. Muitas vezes, queridos, na nossa vida nós não temos necessidade de cura. Nós queremos ficar como nós estamos. E aí é nesse momento que Jesus nos encontra, porque o Senhor não quer que você fique do mesmo jeito. O Senhor não quer que eu fique do mesmo jeito. Então Jesus nos encontra para nos dar visão, para fazer com que a gente consiga enxergar na ótica de Jesus e não na nossa, que a gente consiga ver as coisas de uma forma mais ampla. Jesus está fazendo isso comigo e com você nessa noite, creia. Jesus está fazendo isso comigo e com você. Só que eu quero dizer para você que existe uma gloriosidade de Jesus depois da cura. E é isso que eu quero compartilhar com você agora muito rapidamente, em 3 tópicos. O que acontece quando Jesus nos cura? Algo me chamou a atenção nesse texto, que existem 3 perguntas que os vizinhos desse cego fazem para ele. Na verdade, a primeira pergunta não é necessariamente direcionada a ele, mas existem 3 perguntas que as pessoas que conheciam esse cego fazem. E a primeira está aqui no verso 8 do capítulo 9, que diz assim, os seus vizinhos que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, esse não é o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram, é ele. E outros diziam, não é ele não, só se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu. A primeira coisa que acontece, querido, em nós, através de nós e por nós, quando Jesus nos cura, é que ele reescreve a nossa história. Existia um destino já para esse cego. Existia já uma história para ele. Existia já algo que estava escrito e que todos olhavam e diziam, é isso. Não tem uma outra forma. Ele já vive cego há 38 anos. E ele continuará cego. Ele continuará não vendo os pais. Ele continuará não vendo os rostos das pessoas que ele conhece a voz. Ele não saberá como que é o templo. Ele não saberá como que são as coisas belas da vida. Ele não saberá como que são as árvores, como que são as flores. Ele não saberá como que é o sol. Ele vai continuar assim. E detalhe, tudo bem, porque nós já nos acostumamos. São 38 anos vivendo da mesma forma. Ele já se acostumou. Eu acho que em nenhum momento ele tinha o desejo, de repente, da cura. Porque ele já se acostumou.
A mendigância para ele ali, estar à margem da sociedade, era algo comum. Ele já tinha se acostumado com essa vida. Mas existem momentos, queridos, que quando nós nos acostumamos com as nossas debilidades, Jesus nos encontra. E ele ressignifica tudo. E ele diz, espera aí, até aqui você era assim, mas a partir daqui você vai ser diferente. E o interessante é que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, mas espera aí, esse homem que hoje enxerga não é aquele que não via, não é aquele que costumava ficar mendigando, não é ele, mas espera aí, eu não estou conseguindo entender, não é ele. E alguns diziam, não é sim, outros já diziam, não, se parece. Porque quando nós somos curados, existe uma mudança, uma transformação da nossa vida que as pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender quando Deus, ele transforma as nossas deficiências. Quando Deus, ele cura as debilidades da nossa alma. As pessoas ficam confusas. E ali ele se instia, ele falava, não, sou eu. E é difícil, queridos, quando as pessoas olham para nós e só conseguem enxergar em nós aquilo que nós fomos. E não aquilo que o Senhor fez em nós. Eu quero dizer para você que nessa noite que você está aí trancadinho na sua casa, o Senhor, ele vai até você e ele cura as suas debilidades. E muitos olharão para você e dirão, mas espera aí, tem certeza que é você? Os outros falarão, não, é sim, a gente tem comprovado isso. Os outros falarão, não, acho que não é não. Mas você precisa ter a certeza do que Deus fez na tua vida, porque esse homem olhava e falava, sou eu. Você precisa ter a certeza da transformação que o Senhor fez na sua vida. Porque quando Deus, ele nos cura, ele muda o nosso destino, ele muda a nossa história. Jesus hoje nos visita e ele está nos mudando, mas você precisa ter convicção disso. Você precisa ter a convicção do que Deus tem feito na sua vida. Porque quando as pessoas te questionarem, você vai poder dizer, não, sim, sou eu que ele tem transformado. Essa é a primeira coisa que o Senhor faz nas nossas vidas. A segunda está aqui no verso 10, que diz assim, ó, que a segunda pergunta que essas mesmas pessoas fazem, a primeira eles dizem assim, ué, mas não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Essa é a primeira. A segunda pergunta é, então como foram abertos os seus olhos? E ele diz assim, ó, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse, vai até o tanque de Siloé, lave-se, e depois disso eu passei a ver. A primeira coisa que acontece quando Jesus, ele nos cura é que ele reescreve a nossa história. Existe um destino e ele muda esse destino em mim. A segunda coisa que acontece é que ele nos marca com uma experiência profunda com ele. Quando esses vizinhos perguntam a esse cego, mas como é que você vê? A primeira dúvida foi, peraí, você tinha um destino, agora o seu destino foi mudado, porque você era cego, agora você não é mais. Né? A primeira dúvida é essa, peraí, houve uma transformação na sua vida. Tá, mas como que isso aconteceu? Porque a primeira dúvida que surge quando as pessoas, elas nos veem diferente, comportamento diferente, atitude diferente, conduta diferente, elas falam, peraí, como é que isso aconteceu? E eles perguntaram ali, como que você vê? E ele conta o que ele viveu com Cristo. Ele conta o que ele viveu com Jesus. Ele fala bem assim, olha, um homem chamado Jesus misturou na terra a saliva, colocou nos meus olhos, me mandou ir até o tanque de Siloé e hoje eu vejo. Existe uma experiência com Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, que independente do que você esteja passando hoje, o Senhor está gerando uma experiência em você. O Senhor está gerando uma marca dele em você, que nos lugares que você passar, essas pessoas, elas ouvirão dessa marca. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei nem como que você está se sentindo agora ouvindo essa live, mas eu quero dizer para você que existe uma cura para a tua vida e além dessa cura existe uma experiência com o Senhor. Calma, nem tudo está perdido.
Existe uma experiência que o Senhor ele tem gerado em você. O Senhor está gerando em você o fruto dele. Quando as pessoas chegarem e falar, mas espera aí, o que aconteceu? Como você conseguiu superar isso? Como você conseguiu? Você vai dizer, eu tenho uma experiência com ele. Eu tenho uma experiência com o Senhor. A terceira agora para nós terminarmos e nós orarmos. A primeira é, o Senhor ele muda, quando ele me cura, ele muda a minha história. Eu nunca mais serei o mesmo. A segunda, o Senhor ele me dá uma marca profunda com ele. O Senhor ele gera em mim marcas que glorificam o nome dele, que o lugar que eu passar eu vou dizer, Cristo fez isso em mim. E a terceira está aqui, ó. Uma terceira pergunta, existiram 3 perguntas. A terceira pergunta é no verso 12. E eles perguntaram, onde está esse homem? Quando o Senhor nos cura, ele reescreve a nossa história. Ele traz uma marca profunda de quem ele é em mim. Ele gera em mim uma experiência com ele. E o terceiro, ele desperta no outro o desejo de conhecê-lo. Às vezes você não entende o porquê de determinadas coisas estarem acontecendo com você. De repente você não entende nem o motivo pelo qual nós estamos passando isso no mundo. Essa marca que tem gerado muitas dores, gerado dores naqueles que estão perdendo seus entes queridos para esse vírus, gerado dores naqueles que têm os seus entes queridos nesse momento internados, talvez até entubados, gerado dores naqueles que ficam numa expectativa de não serem atingidos por esse vírus, né? Gerado uma dor, de uma ansiedade daqueles que gostariam de voltar a trabalhar, que de repente estão perdendo os seus empregos. Esse é o momento que tem gerado em nós uma certa ansiedade, uma certa dúvida e incerteza do amanhã, do que vai acontecer amanhã. Mas eu quero dizer para você que isso tem gerado em nós marcas que vai glorificar o nome do Senhor e muitas pessoas serão despertas, o desejo será desperto em conhecer o Senhor. Aqui eles dizem assim, onde está esse homem? Quem é este homem? É claro que depois, quando nós vamos ler o texto, existe ali um interrogatório desse cego, um questionamento da parte dos fariseus, mas muitas pessoas ali estavam dizendo, quem é este homem? Quem é este homem? Porque eu preciso conhecê-lo. As minhas debilidades talvez não sejam de nascença, mas eu tenho debilidades dentro de mim, que eu tenho andado cego e eu não consigo sozinho. Eu quero dizer para você, querido, talvez você que esteja assistindo essa live e nunca teve a oportunidade de ter uma experiência profunda com o Senhor, eu quero dizer para você que você precisa se abrir para essa experiência. Além da cura, porque não é só a cura que o Senhor tem para nós. A cura ela é importante, ela satisfaz a nossa alma, mas não é só a cura que o Senhor tem para nós. Existe algo que acontece após a cura. Existe um caminho que acontece depois dela. E esse caminho que acontece depois da cura, ele ressignifica toda a nossa vida, toda a nossa existência. É isso que o Senhor quer fazer conosco a partir desse momento, a partir dessa palavra. Ele quer reescrever a nossa história. Ele quer trazer marcas profundas de quem Ele é em nós. E Ele quer que a nossa vida seja um testemunho vivo do seu nome. A gente precisa despertar no outro a partir daquilo que nós somos, quem é Cristo. E é isso que o Senhor tem para fazer conosco essa noite, amém? Eu gostaria que onde você estiver, você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor neste momento que você seja tocado por esse Espírito, que você seja tocada por esse Espírito. Senhor, nós nos reunimos, Pai, neste momento aqui, Jesus, mesmo que virtualmente, Senhor, mas a fé ela não tem limites, ela não tem paredes, Pai. O Teu Espírito, Senhor, não é limitado a lugares. Senhor, nós nos reunimos neste momento, meu Pai, em fé, sabendo, Senhor, que aonde o Senhor toca, Pai, nada mais fica do mesmo jeito. Aonde o Senhor toca, Senhor, existe uma transformação, Pai. Aonde o Senhor toca, existe um novo sentido. E é isso que o Senhor está trazendo para nós, Pai, nesta noite. Um novo sentido.
Mas esse novo sentido é em Ti, Senhor. Esse novo sentido é para Ti, Senhor. Esse novo sentido é por Ti, Senhor. Pai, dê um sentido para nós neste momento, Jesus. Senhor, toca na vida de pessoas, meu Pai, que neste momento já perderam a esperança, de repente estão chorando, meu Pai, dizendo o que eu vou fazer. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor pode tocar em toda a dor, em toda a debilidade, em toda a deficiência dentro de nós, ou até mesmo fora de nós, Senhor. O que é interno e o que é externo, o Senhor está trazendo, meu Pai. Senhor, a luz do Teu Espírito. Senhor, toca e faz, Senhor, existir, Pai, em nós aquilo que nunca existiu. Cria, Senhor, em nós aquilo que, Senhor, nós nunca conhecemos. Porque nós precisamos andar nos Teus caminhos. O Senhor é a luz do mundo e nós queremos andar em Ti, porque nós sabemos que em Ti nós não veremos trevas. Pai, é o que nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, crendo, Jesus, na Tua cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma ótima noite.